Olá, olá! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra lá em 2 Samuel, no capítulo 16, no versículo 10. Mas disse o rei: que é que você tem com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoa, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Bem, nessa parte da Bíblia fala sobre quando o filho de Davi usurpou o seu trono. O que aconteceu? Davi fugiu, né? Pegou tudo aquilo que ele precisava e fugiu. E aí nesse caminho, nessa trajetória, um homem começou a jogar pedras nele, caçoar da cara dele e humilhá-lo. E uma pessoa que estava junto com Davi falou assim: quem é esse? Deixa que eu mate ele. E Davi falou assim: não mate. Porque ele está fazendo isso, com a permissão de Deus. Foi Deus que mandou ele fazer isso. E eu aprendi, assim, achei muito lindo essa parte da Bíblia, esse pedacinho da Bíblia que nos ensina que quando formos perseguidos, nós não devemos revidar, porque é com a permissão de Deus. Sim, com a permissão de Deus. Por quê? Quando nós somos perseguidos, algo sai daquela perseguição. Nós aprendemos algo novo. Deus, ele usa tudo para nos ensinar, para nos espremer, para tirar uma essência mais pura do nosso coração. Porque um dos grandes problemas, um dos grandes sentimentos que existe na nossa vida é qual? A soberba, o orgulho. Sim, nós temos soberba, nós temos orgulho no nosso coração, sim. E Deus, muitas das vezes, ele tem que nos esmagar, ele tem que arrancar aquele bagaço, aquela coisa que não presta. Deus arranca. E muitas das vezes é através das perseguições. O que acontece? Quando ele permite que uma pessoa nos persiga a gente, o que ele está fazendo? Ele está quebrando nosso orgulho. Porque assim, o nosso orgulho é o quê? Por exemplo, eu faço as coisas certas. Aquela pessoa, o que ela está falando, ela está mentindo, ela não está falando a verdade. Então isso mexe o quê? Com o nosso orgulho. Porque esse homem, ele fala que Davi derramou o sangue da família de Saul e usurpou o seu trono. E quem leu a palavra de Deus entende que Davi não matou Saul, Davi não matou Jonas, apesar de ter tido várias chances, ele não quis cometer esse ato porque ele respeitava Saul como um ungido do Senhor. Inclusive, quando quem matou Saul e Jonas vieram trazer para ele feliz, achando que ele iria recompensá-los, Davi puniu com a morte. Então, assim, ele puniu com a morte aquelas pessoas que tinham tirado a vida de Saul e de Jonatas. Inclusive, Jonatas era seu amigo e ele conseguiu honrar o filho dele, né, com muita alegria. E então, assim, aquele homem estava levantando falso testemunho, estava mentindo a respeito de Davi. E Davi, ele podia ter se irado, ele podia ter deixado aquele homem brincar com os sentimentos. Só que Davi, ele era humilde. Ele não deixava com que as pessoas brincassem com o seu orgulho. Porque eu creio que é uma coisa que Deus, ele luta para desconstruir na gente. É o orgulho. Porque o orgulho nos faz ter muitas emoções, como, por exemplo, mágoa, né? Ah, mas como pode? Eu fiz tudo que eu fiz por essa pessoa e essa pessoa me traiu. Sabe? Isso nos leva para um lugar perigoso, que é não conseguir liberar o perdão. Sabe? Deus, ele está trabalhando na minha vida esses dias até, porque sempre, gente, sempre nós temos que estar liberando o perdão para a vida de alguém. É constante. É uma coisa que nós precisamos exercitar cada dia mais. Só que quando não conseguimos liberar o perdão, a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos ajudar. Diz assim: Espírito Santo, me ajuda, limpa o meu coração, porque eu não estou conseguindo perdoar. Só que o Espírito Santo, ele tem um poder
de arrancar toda mágoa do nosso coração. Por mais que você ache que às vezes a pessoa ela não merece perdão, só que não é questão de merecer. A Bíblia fala que nós temos que perdoar. Não devemos perdoar só quando a pessoa merece. Devemos perdoar incondicionalmente, porque Jesus ele pagou alto preço por nós. Ele nos perdoou mesmo sem merecermos, porque nós não somos merecedores. Nós somos pecadores até hoje, mesmo buscando a Deus, indo para a igreja. Uma hora ou outra há deslizes. E quem pagou o preço, quem veio na terra e nos ensinou e lutou por nós foi Jesus. Nós temos que lutar todos os dias contra o pecado, porque o pecado está na nossa carne. Só que é uma luta constante e o Espírito Santo nos ajuda. Então, que o orgulho ele não tenha poder na nossa vida, sabe? É lindo aqui a parte que Davi falando, ele sabia que ele tinha pecado, né? Ele tinha cometido adultério e ele estava sofrendo as consequências daquele adultério. Mas mesmo assim, eu achei linda a humildade dele e não querer resolver com as próprias forças. Então que nós viemos aprender, né, que nós não devemos ir questionar, brigar, tentar explicar nada. Devemos só entregar para Deus. E aqui mais embaixo diz assim, no 12, diz: talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem e a maldição que hoje recebo. Então ele estava falando que talvez Deus olhasse com bons olhos aquilo que ele estava passando, né? E retribuísse com bem na vida dele. Então assim, ele não era presunçoso, sabe? Ele não era interesseiro. Não, ele realmente tinha um coração bonito, um coração digno, sabe? Então que nós venhamos, quando alguém nos perseguir, nós vamos entender que é com a permissão de Deus. E algo Deus quer nos ensinar com aquela perseguição. Então, quanto mais rápido nós conseguimos aprender o que Ele quer nos ensinar, que Ele venha nos tirar dessa aflição, né? Mas existe um processo, às vezes não é do dia para a noite que nós mudamos. Então requer tempo. E muitas das vezes está doendo, a gente quer sair rápido, mas não é assim que funciona. Deus ele trabalha, Ele nos lapida a cada dia. Mas é por amor, é porque Ele nos ama, é porque Ele não quer deixar que a soberba tome conta de nós e nos leve para lugares errados, tá bom? Um grande beijo, que Deus abençoe e guarde o seu coração e o meu também, e de toda a nossa família. Lá em 2 Samuel, no capítulo 16, no versículo 10, diz assim: que é que você tem com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoou, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Bem, havia um homem, né, que estava perseguindo, jogando pedras em Davi e amaldiçoando Davi. Só que quando um amigo seu estava tentando defendê-lo, Davi ele não aceitou. Ele pediu até para que ele deixasse matar aquele homem, mas Davi disse não, né? Porque muitas das vezes Deus ele quer trabalhar algo em nós, Ele quer nos ensinar alguma coisa e Ele permite a perseguição para forjar o nosso caráter, para nós entendermos que nós somos dependentes dEle e que nós precisamos dEle. E cada provação que Ele nos permite passar, que Ele nos ajuda a vencer, nós saímos mais fortes, dependentes de Cristo.